parceiro e minha parceira rubro-negra, vamos falar sobre isso. Acharam o lateral do Tetra da Liberta, Pedrão? Vamos falar sobre isso, tem jogador forçando saída pra chegar no Flamengo. Você que tá aí, toca aqui meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Hoje foi dia de treino normal no CT Ninho do Urubu. E pelo menos Ayrton Lucas e Everton Cebolinha estão confirmados para atuar amanhã contra a equipe do Bahia. Mas voltando à conquista do Flamengo Sub-17, né, que o Filipe Luiz ganhou o primeiro título dele, a Flá TV publicou os bastidores dessa conquista e o mais bacana tá nessa fala aqui do Filipe Luiz. Se liga só nisso aqui. Incrível falar isso. Mas fiquei mais feliz hoje do que com muitos títulos que ganhei jogando como profissional. Olha como é bacana essa fala do Filipe Luiz, que aliás estreia no próximo sábado. Falei quarta, mas no próximo sábado, pelo Sub-20 do Flamengo contra a equipe do Audax Rio de Janeiro, beleza? Lá na casa do Audax, estreia de Filipe Luiz como o mais novo treinador do Flamengo. Segundo o GE. Globo, no primeiro semestre de 2024, os jovens do Flamengo já participaram diretamente de 8 gols. Olha aí, craque o Flamengo faz em casa, né? Não tem jeito. Everton Araújo, Lohan, Igor Jesus, Wesley marcaram ou assistiram, né? Deram assistência. Eles foram decisivos em 4 jogos. Pois é, o Everton Araújo fez o gol, o Lohan tem aquela assistência dele pro Léo Ortiz na Libertadores, eu acho que teve outras também do Lohan. O Igor Jesus deu aquela finalização que desvia no joelho do Pedro e faz o gol. E o Wesley, se eu não me engano, o Wesley, não sei se ele fez o gol, deu assistência, não tô me recordando, são muitas partidas, são mais de 30 jogos já nesse ano de 2024, mas vem jogando bem o garoto Wesley, pelo menos nas últimas 2 partidas, acho que ele cumpriu bem o papel dele ali. Não é algo assim, mas vem jogando bem. Sabe quem faz aniversário hoje, meu parceiro e minha parceira rubro-negra? Pois é, o Kleberson, nessa quarta-feira, é o aniversariante. Ele que foi pentacampeão carioca com o Flamengo 2008, 2009, 2011 e ajudou o Flamengo a conquistar o Campeonato Brasileiro de 2009, minha gente. Olha aí, parabéns ao Kleberson, completando hoje 45 anos de idade, marcou a minha geração, pelo menos ali a minha adolescência, a minha pré-adolescência, a minha infância. O time do Flamengo era horroroso, era horroroso com horrível, e tava lá o Kleberson para ajudar o Flamengo, campeão mundial com a seleção brasileira 2022, e ajudou o Flamengo aí em várias conquistas. Vamos avançando, minha gente. Ex-jogador do Flamengo, meio-campista Matheus França, que hoje defende o Crystal Palace da Inglaterra, participou de um jantar acompanhado do ex-técnico do Flamengo, Mário Jorge, que saiu do Flamengo para ir para a Arábia Saudita. Mário foi técnico de Matheus França durante as categorias de base. Em entrevista ao canal Paparazzo Rubro-Negro, o treinador montou o seu jogador ideal apenas com atletas que treinou e colocou o Matheus França em 2 categorias, força e também cabeceio. Matheus França está aproveitando as férias aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Ele que joga lá no Crystal Palace. À época, o John Textor levou o Matheus França para o Crystal Palace. Acho que até o John Textor não é nem mais sócio lá do Crystal Palace, esse chorão aí chamado John Textor. Retrospecto positivo. Desde 2019, o Flamengo não perde para o Bahia. O duelo entre as equipes conta com 7 jogos e 7 vitórias do Flamengo. Lembra a última partida que o Flamengo perdeu pro Bahia? Foi em 2019, 3-0 o Bahia, na casa do Bahia. Eu tava nesse jogo lá na Bahia. Foi meu primeiro jogo que eu assisti do Flamengo fora de casa e o Flamengo protagonizou essa vergonha, infelizmente, de perder aquela partida pro Bahia, e o Flamengo agora tem que aproveitar e tem que ganhar o Bahia, porque tá na disputa ali ferocíssima pela liderança do Campeonato Brasileiro. Aliás, hoje teve, ou vai ter, ou está tendo, depende do momento que você tá assistindo o vídeo, 7 horas da noite, Botafogo e Atlético Paranaense, jogo importantíssimo para nós, o rubro-negro, secarmos o Botafogo, que se o Botafogo não vencer e o Flamengo vencer amanhã, o Flamengo volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o importante é estar no bolo. Tem que estar no meio da confusão ali, tem que estar no bolo. Tem que estar no bolo, 1 ponto, 2 pontos ali, e no final
dar o sprint final, né? Porque para arrancar nesse momento realmente tá difícil. O reencontro. Após 6 meses da saída de Everton Ribeiro do Flamengo, o clube e o jogador irão se reencontrar pela primeira vez no duelo entre Flamengo e Bahia no estádio do Maracanã. Se debateu muito internamente uma homenagem ao Everton Ribeiro, mas ao que tudo indica, não vai acontecer. E pra mim não tem que acontecer mesmo, porque tá defendendo o adversário, deixa pra fazer homenagem depois que o Everton Ribeiro se aposentar. E aí, já tem aqui um provável time do Bahia. Tá aqui. Marcos Felipe no gol, lateral direito Gilberto, zaga Gabriel Xavier e Vitor Cuesta e na lateral esquerda Luciano Juba. Os volantes Caio Alexandre e Jean Lucas, ex-jogador das categorias de base do Flamengo, foi vendido ao Leão, foi emprestado ao Santos, foi pro Leão, voltou pro Santos, agora tá no Bahia. Na meiuca, Everton Ribeiro e Cauli. E mais à frente, Everaldo e Tassiano. Essa é a equipe do Bahia para enfrentar a equipe do Flamengo amanhã, às 8 horas da noite, na quinta-feira, horário de Brasília. Jogo importantíssimo se o Flamengo quiser aí brigar pelas primeiras posições do campeonato, ainda mais nesse período de data FIFA, aí, nesse período de Copa América, que o Flamengo vem sendo muito prejudicado. Segundo o portal GE, o Atlético Mineiro irá contratar a empresa Good Game para monitorar a arbitragem dos seus jogos. A empresa é parceira de John Textor e analisa os jogos do Botafogo. Abre aspas, onde falou o presidente do Atlético Mineiro. Quando o John Textor fez as denúncias que todos conhecemos, a maioria desacreditou, mas eu não. O que estamos vendo só corrobora com a fala de Textor. O Galo resolveu contratar a mesma empresa de inteligência artificial que é assessora do Botafogo. Isso é uma piada, isso é uma mentirada, é uma piada assim jamais vista. Nem eles mesmos acreditam nisso aí. Isso aí é usado para pôr pressão na arbitragem. Acredito que existem erros da arbitragem. Não tô saindo em defesa da arbitragem, mas pra mim isso é pressão. Justamente para quando determinados árbitros apitarem os jogos dessas equipes. Ih, rapaz, tem uma empresa me olhando aqui, hein? Não vou dar mole aqui. Não é que ele entra deliberadamente a favorecer. Ele é pressionado a isso. E isso é pra fazer pressão. Aí tá aqui. O tema arbitragem vem sendo bastante polêmico nos últimos tempos. No duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense, o goleiro Agostinho Rossi foi agredido 2 vezes, foi mesmo, né? E nenhuma marcação foi feita pelo árbitro Anderson Daronco ou pela responsável pelo VAR, Daiane Muniz. A dona Daiane, aliás, que traçou errado a linha do VAR. Porque tinha que ter traçado a linha do VAR depois que o Luiz Araújo dá o passe. Ela traçou antes do Luiz Araújo dar o passe. Isso é uma verdadeira vergonha. E ninguém tá falando sobre isso na televisão. Mas aqui no canal a gente fala. Tá? Então são erros, é porque eles são ruins. Agora, se for pra jogar pressão, o Flamengo tem que tacar pressão também. Falou lá no jogo contra o Bragantino, depois não falou mais. Tem que continuar, mas vai ser suspenso. Meu amigo, dá um jeito. Efeito suspensivo, tá o espinho. Né? Aí tá aí. Everton Ribeiro projeta o Bahia na briga por títulos antes de reencontro com o Flamengo. Aí tá aqui, minha gente. Fala aí do Everton Ribeiro. Ele falando que deseja que o Bahia seja campeão. Muito feliz de poder voltar ao Maracanã. Ainda mais feliz de estar jogando e disputando um jogo importante desse, valendo liderança, valendo as primeiras colocações. Quando eu vim pra cá, esse era o meu objetivo. Ter um time competitivo com ambição. Isso meus companheiros têm me ajudado muito. Agora é desfrutar desse momento, poder rever meus amigos, a torcida do Flamengo, que sempre me apoiou. Vai ser um jogo bom, um jogo de 2 equipes com qualidade. Espero que a gente possa fazer uma grande partida e voltar de lá com um grande triunfo. Pois é, no Bahia eles falam triunfo, porque o rival do Bahia é o Vitória, eles não falam vitória. Mas você vai voltar com a derrota, Everton Ribeiro, porque o Flamengo tem que ganhar esse raio desse jogo dentro de casa. Aliás,
o Rogério Ceni jamais venceu um jogo contra a equipe do Flamengo, ele treinando a equipe adversária, logicamente, né? São 11 jogos do Rogério Ceni na carreira como treinador e 11 derrotas pro Flamengo, um aproveitamento de 0% contra o Flamengo, treinando várias equipes diferentes. O Rogério Ceni já perdeu treinando São Paulo, o Rogério Ceni já perdeu treinando Fortaleza, o Rogério Ceni perdia treinando Cruzeiro, perdeu também. Em várias oportunidades, o Rogério Ceni perdeu para o Flamengo. Em contato com a reportagem do canal do Paparazzo Rubro Negro, Maurício Gomes de Matos criticou o anúncio de Rodolfo Landim sobre o apoio a Rodrigo Dunsch durante uma reunião com sócios e grupos políticos do Flamengo. O ex-vice-presidente de embaixadas e consulados afirmou que a reunião deveria ser para discutir apenas assuntos relacionados ao Flamengo em si. Maurício, por fim, voltou a afirmar ser candidato à presidência do clube. Maurício Gomes de Matos é um dos adversários de Rodrigo Dunsch Abranches e deve ser um dos adversários também de Luiz Eduardo Batista, o BAP, que deve vir aí como opositor a Rodolfo Landim. Rodolfo Landim é a favor de transformar o Flamengo em SAF, apesar de oposição interna. Ele apoia a venda de 25% da SAF para construir um estádio de 2 bilhões sem comprometer a competitividade ou aumentar a dívida. Landim tem proposta dos investidores estrangeiros e se inspira no modelo do Bayern de Munique, informação do Rodrigo Matos e também da Luísa Sá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou totalmente contra a venda do Flamengo, não acredito que esse seja o melhor caminho para a construção do nosso estádio, tá? Flamengo não conta com Hugo Souza Neneca e vai avaliar propostas pelo goleiro. O Corinthians é um dos clubes interessados no jogador que vai se reapresentar ao Flamengo em julho, informa o jornal O Globo, né? O jornalista Diogo Dantas, sobre essa situação aí do Hugo Neneca, né? Corinthians vai perder o Carlos Miguel, já perdeu o Cássio, aquela situação toda, e naturalmente está se posicionando aí como os possíveis destinos de Hugo, que eu acho que é bom goleiro, mas ele próprio admitiu no Charla Podcast que se deslumbrou com o carrão do ano e vivia um momento difícil porque ele perdeu o pai dele, então ele cuidava da mãe dele, ele cuidava da família dele, aquela situação, e acabou, né, a cabeça subindo aí, botou os pés pelas mãos e acabou, né, não tendo cabeça ali. Acho que hoje mais maduro, quem sabe, né? Enfim, é a minha opinião, tendo em vista que o Rossi está muito bem no gol do Flamengo. Eu sempre fui um cara que tive minhas dúvidas em relação ao Rossi, mas vem se demonstrando, além de ser um goleiro, é um líder dentro do campo, né? Buscando ali, não, vamos empatar o jogo, vamos empatar. O Flamengo foi lá e empatou. Inclusive o Raul Plasma comentou sobre isso, a gente já falou isso em vídeo anterior. Eduardo Bandeira de Melo sobre eleições no Flamengo. Abre aspas para o ex-presidente do Flamengo. O grupo do qual faço parte está unido e estará representado em uma chapa nas eleições. 2 dos candidatos apresentados até o momento comandaram juntos o Flamengo pelos últimos 6 anos e, por razões óbvias, não nos identificamos com nenhuma das 2 candidaturas de situação. Estaremos sempre abertos ao diálogo com rubro-negros que comungam dos nossos princípios e valores, minha gente. Pois é, vai ser acirrada essas eleições 2024 do Flamengo, eu não tenho a menor dúvida disso. Bandeira de um lado, BAP do outro, Landim do outro. E essa galera toda aí, Maurício Gomes de Matos do outro, essa galera toda era todo mundo junto. Lá no início, em 2013, né, há mais de 10 anos atrás, quando começou o processo de reestruturação do Flamengo, 2012 para 2013, aquela eleição, e aí, né, se foi separando tudo ali, né, naturalmente, né, disputa de poder, de ego, vaidade, a gente sabe como é que é o ser humano, sempre quer mais, e quer mais, e quer mais, e briga, é complicado. Segundo a página italiano La Lazio Siamo Noi, o meio-campista Marcos Antônio deixou claro que deseja se transferir para o Flamengo na janela de transferências do meio do ano. O jogador, de 24 anos, pressiona o clube italiano para se transferir ao rubro-negro. A intenção do Flamengo é de contratar
Marcos Antônio por empréstimo, com uma opção de compra ao final do vínculo. Na última temporada, Marcos Antônio, que tem 23 anos de idade, esteve emprestado ao PAOK da Grécia, né? Ele já retornou à Itália e a Lazio não descarta fazer um novo empréstimo. Marcos Antônio aí, que é desejado pelo Flamengo para ser o reserva de De La Cruz, sobretudo quando De La Cruz tem algum problema e também for convocado para a seleção da Itália, tá, minha gente? Então o jogador já começa a fazer uma pressão ali, forçar uma saída da equipe da Lazio para vir jogar no Flamengo. Não está sendo utilizado, já foi emprestado, né? O que custa? Também, vamos ver se o Flamengo vai conseguir essa contratação. Danilo deu entrevista ao GE. Globo e falou isso aqui. Vamos lá, minha gente, abre aspas. A minha família toda é flamenguista. É uma loucura. Toda vez que tem jogo do Flamengo, Libertadores, o pessoal para e faz churrasco para ver o jogo do Flamengo. Eu tenho uma cunhada que ela chora. Falou do Flamengo, ela chora mesmo, se emociona. Ou seja, o Danilo é Flamengo, a família é Flamengo, a cunhada chora. Então, Danilão, vem fazer o orgulho da tua família, vem fazer o sonho da tua família e vem logo jogar no Flamengo, rapaz. Vai lembrar que o jogador recentemente disse que a prioridade dele no Brasil é jogar no Flamengo ou no Santos e também comentou que não vai embora agora, né? Que talvez no ano que vem, aí sim ele venha, né? Ele tem contrato com a Juventus até o final do ano de 2025, tá, minha galera? Vamos avançando e ele falou mais, olha só. Estou planejando ainda meus próximos anos como jogador. Não quero jogar até muito tarde, mais 2 ou 3 anos no máximo. Mas se eu falar quero voltar ao Brasil, tenho 2 prioridades. Aí tá aí, Flamengo e Santos, né? Quer jogar mais 2, 3 anos no máximo, Danilo, né? Então vem logo, velho. Então vem logo aí, porque o Felipe vem 19, parou de jogar só no final do ano de 2023. Ainda rendeu um caldo aí de 3 anos e meio, né? Que ele veio no meio do ano de 2019. Então, vem dar um caldo aqui, naturalmente, no 4 anos e meio, né? Melhor dizendo, né? Vamos lá, 3 anos e meio, 4, enfim. Embolou minha cabeça toda aqui, minha gente. Mas vamos lá, tem informação aqui, ó, sobre a lateral direita do Flamengo. Eu tô comentando com vocês. As últimas atuações do Wesley animaram muito a diretoria do Flamengo. E apesar de algumas fontes negarem, né? Alguns jornalistas trazem essa informação, e eu respeito todos eles, meu amigo Guilherme Xavier trouxe também. Eu tenho informação que o Flamengo vai buscar, ou tentar buscar, um lateral direito para agora. E aí tá aqui. Segundo informação vinda diretamente da Rússia, do portal Futebol 24RU, o Flamengo espera contratar o lateral direito Kelvin, do CSKA Moscou. No entanto, as partes podem não chegar a acordo sobre o preço. O CSKA quer faturar mais de 10 milhões de euros com o negócio. Gente, o Kelvin é um baita de um jogador. O Kelvin é ex-jogador da equipe do Atlético Paranaense. Pois é, ele foi campeão, aliás, da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, foi campeão da Copa Sul-Americana com o Atlético Paranaense. Ele tem 23 anos de idade, tem 1,76 de altura. Na última temporada, pelo campeonato russo, de 24 possíveis jogos, ele jogou 23, fez um gol e deu 7 assistências. É um lateral que sobe muito, vai bastante, mas também tem uma boa defesa ali. É do Bertolucci, que facilita, porque a diretoria do Flamengo tem um relacionamento próximo do empresário Juliano Bertolucci, e vamos ver se o Flamengo vai conseguir aí essa contratação para esse meio de ano. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, se não se a notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações de